Eu vou confessar a vocês, eu detesto ler. Eu só leio porque não tem ninguém que leu para me contar. Se me contar, né? Aliás, o meu interesse por filosofia foi despertado por um amigo meu, quando a gente era adolescente, que tinha lido o livro O que é isto, a Metafísica, de Martin Heidegger. Ele me contou o livro, ele falou assim, tintim por tintim, ele tinha tudo na cabeça. Eu fiquei fascinado. Talvez se eu fosse ler direto o livro, não teria me interessado tanto. Né? Só que, infelizmente, para cada livro que me interessava, eu teria que encontrar uma pessoa que eu tivesse lido e contasse para mim. Eu não encontro, então tenho que ler o mesmo. Então, gostar de ler é vício, tá certo? Você tem que gostar de conhecer, gostar do conhecimento. A leitura é simplesmente um modo, um veículo, tá certo? Então, porque eu, quando jovem, eu tinha um colega que lia o dia inteiro, né? Não para de ler, o dia inteiro. Um dia ele parou, repentinamente olhou para mim e disse, me diga uma coisa, você entende o que você lê? Eu fiquei evidentemente aterrorizado, falei, o cara estava lendo ali fazia 10 anos, não tinha entendido porra nenhuma, tá certo? E só naquele instante ele tinha se dado conta de que isso era anormal, tá certo? Então, por falar em ler e escrever, eu recebi aqui com enorme satisfação um soneto do Felipe Moura Brasil, que ele inclusive dedica o soneto a mim, muito obrigado, que chama o Soneto do Estudante Sério. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós que somos poetas principiantes, não temos 40 anos de experiência nisso, como tinha, né, o Bruno Tolentino, nós devemos nos esforçar durante anos para escrever poemas nas formas fixas, especialmente o soneto, que esse é o melhor treinamento para fazer. Você só deve se arriscar no verso livre quando você tiver dominado a técnica da versificação. Isso é fundamental, porque escrever verso livre, qualquer um lê e não percebe a diferença entre o que é um verso livre feito por quem conhece a técnica e por quem não conhece. Até tem um rapaz aqui está online no YouTube com o nome de Poeta e Ateu, daqui a pouco eu falo dele, um tipo engraçado, muito engraçado. E ele acha que ele é poeta porque ele faz lá uns negócios em verso livre, ele não tem a menor ideia do que é a técnica da poesia, mas está longe, 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 longe. Por exemplo, quando você lê T.S. Eliot, né, muitos poemas do T.S. Eliot têm um truque. Né? Por exemplo, The Love Song of J. Alfred Prufrock, que é um dos sonetos mais famosos dele. Ele escrevia em verso livre, mas usando, no meio do verso livre, a técnica da versificação francesa, das línguas latinas, e não da versificação inglesa. Então, está tudo versificado, mas graficamente não parece. Né? Então, quer dizer, a musicalidade do verso branco é uma coisa mais sutil, que o cara que não conhece a versificação não percebe. Então, ele acha que é só fazer verso livre e está tudo certo. E é o caso do rapaz, quer dizer, não é poeta nem coisa nenhuma, né? Ele chama-se Antônio Fernando. Bom, eu conheço dois Antônio Fernando na literatura recente brasileira, um Antônio Fernando Borges, que ganhou dois prêmios de romance, e outro Antônio Fernando de Franceschi, que é um poeta publicado, que não é nenhum principiante, é um homem que nasceu em 1942, mais velho que eu, tá certo? E que é um poeta de qualidade, mas que não pertence à geração presentemente ativa, é a pessoa de outros tempos. A pessoa fala, como está a poesia? Eles mostram a poesia do Antônio Fernando de Francisco, a Companhia das Letras publicou lá uma antologia. Então tem lá o Antônio Fernando de Francisco, né, que tem 70 anos, né, e a Zulmira Ribeiro Tavares, que deve ter uns 120 mais ou menos. Então essa é a poesia recente do Brasil. Você vê como é as coisas? Tudo o que presta no Brasil, né, tá, no mínimo, tem 60 anos. Né? Então, não confie em ninguém com menos de 60 anos. Né? E depois tudo acabou. Né? O meu nome vem de uma palavra norueguesa que quer dizer sobrevivente. Quem escolheu meu nome foi minha avó, e foi um negócio profético. Foi o seguinte, alta cultura no Brasil, morreu todo mundo, sobrou eu. Infelizmente, é o que vocês podem dispor no momento. Né? Então, aqueles que querem fazer poesia, tá certo? Vocês procure os livros sobre a técnica poética e estudem. Quer dizer, poesia não é você escrever qualquer coisa assim, a autoexpressão, como uma coisa que sai de dentro, como um peido. Não é isso. E pode ser isso na cabeça do nosso poeta e ateu. É uma técnica, por isso é uma arte
né? Arte e técnica é exatamente a mesma coisa. Técnica em grego. Agora, o imbecil recém-chegado nem percebe, ele só vê, vamos dizer, a forma externa e acha que imitando aquilo ele vai ser poeta. Então, o Felipe Moura Brasil mostra aqui que ele domina a técnica do soneto. A técnica do soneto é, quer dizer, o soneto é difícil de fazer, tá certo? Mas são 5 ou 6 regras que se você seguir, dá tudo certo, né? Tanto a regra da métrica quanto a das rimas. Então, diz o soneto: e agora que eu li tantas obras de autores tão malditos quanto pude, receio não haver nem mesmo sobras das minhas vis paixões de juventude. Quão falso era meu mundo, e a miúde com quanta prontidão lhe fiz as dobras, na ânsia de manter minha atitude imune a todo tipo de manobras. Fui tolo, como assim é quem pensa não ser manipulado pela imprensa em todas as questões da vida humana. Ninguém recebe alta desse hospício sem auto-humilhação, sem sacrifício da sua cabecinha provinciana. O soneto é tecnicamente perfeito. Então, parabéns aí, Felipe Moura. É assim, continua treinando nisso, né? E eu acho que as pessoas que não têm experiência na poesia deveriam ser realmente obrigadas. Nós só publicamos o que você for se obedecer às regras da versificação, senão não. Daqui 20 anos tu começa a fazer verso branco para ver se você domina, que é um negócio muito mais sutil.